Olá, pessoas! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre escrita. Porque sim, a Fê escritora está entre nós. Ela nunca se foi, na verdade. Pra começar e adiantar consideravelmente um novo projeto nesse vlogão de escrita. Então aqui eu mostro muito dos bastidores e de como a minha cabeça funciona no processo criativo, tá? Então, além de rotina de escrita, que é algo que pra mim é um pouco complicado, eu decidi gravar como que eu tenho ideias e como que elas acontecem e como que eu decido nomes de lugares ou nomes de personagens, enfim, tá tudo documentado aqui, até pra você, caso esteja procurando, né, caso você tá travado em alguma parte do desenvolvimento da sua história, talvez esse vlog te ajude. Mas eu já adianto dizendo que esse vlog tem vários spoilers do meu próximo lançamento, exatamente porque eu tô compartilhando mesmo todo o processo com vocês. Pra mim, quando eu vou ler um livro ou ver um filme ou qualquer coisa, eu particularmente não me importo muito com saber o que acontece. Eu me importo mais em saber o como acontece, em ver como que aquilo foi construído de fato. Então, por isso que eu decidi falar abertamente sobre o que vai rolar nessa história. E óbvio que vão acontecer mudanças, né, entre as minhas primeiras ideias e o meu projeto final, então talvez nem role tudo isso que eu tô falando aqui. Mas, vamos começar do começo, introduzindo do que a gente tá falando. Em 2021, eu lancei o meu primeiro conto chamado A Princesa e o Quebra-Nozes, e que é inspirado no Balé de Quebra-Nozes, obviamente. Foi um conto de Natal e é uma história que começou a minha ideia do balé-verso, sabe? Foi a partir dali que veio tudo que a gente tem hoje em dia, inclusive os dois fins de Gisele. Então eu achei muito válido, muito digno, né, trazer todas as referências, todo o estilo narrativo e todo o universo que eu construí no decorrer dos anos para essa história, porque na época eu não sabia ainda de deuses amantes, que se encontram a cada eclipse, eu não sabia do deus do vento, Alice, eu não sabia de muitas coisas, muitos seres, né, que fazem parte e o jeito que a magia funciona nesse universo, que agora eu sei. Então, coisas de ser uma escritora jardineira, né, gente? Enfim. Não tem muito que eu possa fazer. O meu processo criativo, ele é sim bem caótico, como vocês vão perceber aí no decorrer dessa história. E então eu peguei o texto antigo, eu comecei a revisar esse texto antigo pensando em, vou incluir uma referenciazinha aqui, mudar um pouco o estilo, né? Porque agora eu acho que eu tenho sim um estilo bem único, bem próprio de narrativa, né? Uma narrativa mais poética, que tá ali sempre interligando a coisas da natureza. Mas as coisas foram crescendo e as ideias foram surgindo e ficaria muito legal se fosse isso, e ficaria muito bom se fosse aquilo. E cresceu. O filho cresceu, podemos dizer assim. Assim como Os Dois Fins de Gisele originalmente era um conto, e aí eu lancei a novela de Gisele pra juntar nessa história toda, e hoje em dia está tudo unificado no lançamento que está na Amazon, no primeiro link da descrição. Essa é uma história que vai crescer. Ela não vai se tornar um livro, eu estou supondo, porque eu ainda não acabei o processo nesse momento, né? Eu estou supondo que ela vai ficar ali entre umas 10.000, 12.000 palavras, que não é um livro. Só pode se considerar do livro classificações. Eu sei que todo mundo vai chamar de livro, e não importa. Até eu vou chamar de livro, porque tem divisão em capítulos, é maior do que um conto, logo, livro. Mas eu acho que vai ficar aí um livro padrão, né, assim, conceitualmente, isso aí. É um texto a partir de 30.000 palavras, e não vai chegar nisso, não quero que chegue, porque eu escolhi fazer esse projeto agora porque seria um projeto express. Eu falei, nossa, esse é meu projeto de férias, em 3 semaninhas eu resolvo, depois eu corro atrás de capa e de diagramação e tudo mais, que eu preciso pra lançar, né, mas o texto vai estar resolvido durante as minhas férias. Eu tenho 3 capítulos de 6. Eu tenho metade. E as férias se foram. Então, vai ser um trabalho que vai demorar um pouco mais. Eu tô pensando em lançar ele próximo ao Natal novamente, né? Eu acho que faz sentido, afinal, Quebra-Nozes, Natal, enfim, tá tudo ali interligado. E vamos assistir. Oi, gente. Então, eu tenho pouquíssima bateria, mas eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês sobre como funciona o meu processo criativo. Porque uma das mudanças que eu decidi fazer nessa história é que, antes,
o final dessa história era no festival de inverno e os pretendentes da princesa que né, já estava escolhido quem se casaria com ela, chegariam no dia seguinte ao festival do inverno. Então, eles não aparecem na história original, mas aqui eles vão chegar 2 dias antes do festival de inverno, exatamente para viver o festival de inverno, já que é uma atração turística do país da Nia, de Esfi. Então, eu tô construindo esses personagens agora. Vão ser 3 pretendentes, né? 3 pessoas que o pai da Nia convidou como pretendentes. Mas já tá muito claro desde o começo, e eu acho que aqui, se você não quer saber nada sobre essa história, esse vídeo não é tão pra você assim. Mas, se você quer saber curiosidades e tal, a gente já sabe que isso tá decidido desde o começo. A gente sabe que o pai dela já escolheu com quem que ela vai casar, tipo. Ele tá fazendo isso pura e exclusivamente por protocolo. E é algo que a Nia vai entender conforme ela for descobrindo mais sobre essas pessoas. Então, a primeira pessoa que eu tô montando aqui um perfil é a princesa caçula de Minos, que é uma ilha que se passa na terra de Corsário. Então, que é inspirada na Grécia, essa ilha. Então, eu nomeei de Ilha de Minos e essa princesa se chama Amária Minteia. Ela é a princesa caçula, mais nova, de 3 irmãos, né? Ela tem 2 irmãos mais velhos. E não vem ao caso agora quem são esses 2 irmãos mais velhos, por enquanto eu vou descobrir quando eu tiver que descobrir. Quando eu começar a mexer com o Corsário, o que não sei se vai ser por agora, provavelmente não, já que eu tenho outros projetos em andamento. Mas ela é esta pessoa e eu já tenho a aparência dela, então ela tem um cabelo castanho muito comprido, um nariz maior, reto, olhos escuros, a pele bronzeada. E já tenho, né, as características físicas principais dela. Ela usa muito branco e tecidos esvoaçantes, construindo essa vibe meio etérea, né, e acessórios dourados. E brilho dourado no geral, assim, tipo, na pele, no rosto. Enfim, ela traz isso. E por que a Nia vai sacar que não é com ela que ela vai casar? Porque, apesar desse contexto, né, desse mundo que eu tô desenvolvendo aqui, ser um mundo bem menos homofóbico, então sim, uma mulher é uma das opções para se casar com a princesa, mas fazer isso era quase certeza de entregar o reino de Esfi na mão de outra família no futuro, o que o pai da Nia nunca faria, porque elas duas, obviamente, não podem ter um filho biológico. Elas poderiam adotar uma criança que seria tão legítima quanto? Poderiam, mas nada garante que. E aí, o irmão do meio da Amária assuma o reino. Então a Nia vai fazer essa teoria na cabeça dela e vai falar, por isso que eu acho que não é ela. Nosso segundo pretendente é alguém que já apareceu nesse universo. Se você leu os Assim Gisele, você está, assim, familiarizado com ele. Príncipe Elysian. Isso quer dizer que agora eu vou ter que dar um nome pro reino dele, porque até então esse reino não tem nome, tá bom? Então, vamos lá. Príncipe Elysian, todos nós já sabemos, ele é irritantemente bonito e padrão e louro e muito branco, com uma pele imaculada e um queixão quadrado. Ele é uma estátua, ele parece esculpido, de tão lindo que ele é. Porém, ele é igualmente babaca. Então sim, nós teremos a satisfação de ver alguém colocando este homem no lugar dele. Eu vou anotar isso aqui no perfil dele, Príncipe Elysian, tão bonito quanto babaca. E eu amo que o Elysian está se tornando meio que o ponto que liga todas essas histórias, é incrível. Depois eu vou pesquisar direitinho, porque, gente, curiosidade, como que funciona na maioria das vezes o meu processo de dar nome a lugares? Vamos lá. Nesse caso, que são recontos, né, que eu estou me baseando, pro nome de Minos, eu simplesmente não pensei em nada, só veio na minha cabeça, assim, Minos, é isso, acho que funciona, bora. Mas, normalmente, pra dar o nome de Esfi, por exemplo, que é o reino onde a Nia mora, né, e o reino do qual ela é princesa, eu pego a origem desse conto. O conto do Quebra-Nozes é um conto alemão, e eu pesquiso palavras que tenham a ver com isso, tipo gelo, fada, frio, essas palavras que tenham a ver
com coisas que são muito presentes naquele lugar. E aí eu faço ali um Frankensteinzinho tentando juntar partes das palavras para ter uma referência. Então, Esfi, uma mistura de fada com gelo, podemos dizer assim. E para quem já leu a história sabe que isso faz todo sentido. Para quem vai ler agora vai entender por que isso faz todo sentido. Mas o que está de fato me dando problemas é o pretendente número 3, porque ele é um personagem que, assim, eu sei pouco sobre ele ainda, eu preciso descobrir, entende? Eu sei que ele é um cara um pouco mais velho, ele já tá ali mais pros 30 do que pros 20, podemos dizer assim. Ele é um duque, então ele é sobrinho do rei. E ele e o pai dele, irmão do rei, estão tramando de pegar o reino. Por isso que ele fez uma oferta tão grande pela mão da princesa, entendem? Na esperança de que ela legitime, né, o poder dele, de que estar casado com alguém que é da realeza de sangue, da linha sucessória de outra, mesmo que seja de outra família, legitime ainda mais o poder deles. E aí eu não tenho nenhuma referência pra usar, tipo, em algum balé, em algum conto, pelo menos não me vem à cabeça, de como é esse lugar, porque eu quero que ele venha de um lugar meio pantanoso, um lugar misterioso, sabe? Meio Princesa Sapo vibes, não Nova Orleans, a floresta. Um lugar meio assim. E aí eu não tô achando onde pesquisar, o que fazer. Eu sei que eu quero que o nome dele tenha a ver com veneno. O nome dele tem algum significado nesse sentido, né? De veneno, não sei o quê. Mas eu ainda não cheguei lá com ele, sabe? Eu acho que eu não sei tanto sobre ele. E é isso que eu vou dar uma pesquisada agora. O que eu posso fazer com isso que eu já sei? Pequenos progressos. Ele tem nome, tá? O nome dele vai ser Oleander. Eu queria um nome que tivesse a ver com veneno. Existe a planta de oleandro, que é, tipo assim, super tóxica, mata pessoas. Então o nome dele vai ser Oleander, fazendo uma referência ali, né? Uma planta relativamente comum, mas com um grande potencial, né? E agora eu estou no momento de tentar dar um nome pro reino de Gisele. Pois bem, eu abri, né, como eu falei pra vocês, abri o tradutor. Estamos em português para francês, porque Gisele é um balé que foi criado na França. E aí eu estou tipo assim, que palavras eu escrevo aqui? Espírito? Tipo assim, espírito, matar homens, afogamento, tipo assim. Não me vem boas ideias. Eu peguei o celular pra gravar o que eu acho que eu não estou indo para lugar nenhum, mas agora eu acho que eu sei. Pera aí, um momento. Talvez seja isso. Talvez seja por aqui. Isso daqui é primavera em francês, eu nem me atrevo a tentar dizer isso daqui. Vengeance. Fantôme é fantôme. Fantôme. Fantôme? É que fantôme é uma palavra sozinha, né? Tolon. Fantolon. Não, eu gostava mais da floresta. Vamos voltar na floresta. Que é forêt, forêt fé. Não, muito, né? Forêt mur. Forêt mur. Formur. Todos são horríveis, gente. Todos são horríveis. Muraille. Porra, Muraille, não dá pra fazer nada com Muraille. Murafor. Perfeito? Não. Mas eu acho que é o que tem pra hoje. Mudei de cabelo, mudei de tudo, gente. Mas vamos de vloguinho de escrita por aqui, atualização pra vocês. Eu consegui organizar bastante as coisas, eu consegui criar os perfis dos personagens e ficou ótimo. Eu acho, tô bem satisfeita com o que eu sei de cada um deles e das novas informações que eu trouxe aqui. Eu não consegui me inspirar exatamente em coisas de balé, mas acho que saíram coisas muito legais dessas minhas pesquisas e experimentações com palavras que eu mostrei pra vocês, né, de alguns dias atrás. Já faz mais ou menos uma semana que aquilo aconteceu e eu não consegui uma unidade de tarde pra parar pra escrever antes de hoje. Hoje é feriado e hoje é feriado só aqui em Vitória, aniversário da cidade. E eu estava morrendo de cólica até alguns minutos atrás, porque, né,
chegou aquele momento de menstruar, então tava acabadinha. E eu tomei um remédio e falei, não, vou fazer maratona de escrita sim, porque eu estou há muito tempo me devendo isso, né? Então chegou o momento. E nesse meio tempo, com essas novas informações que agora eu tenho e antes eu não tinha, o que eu decidi? Decidi que nosso conto vai deixar de ser um conto, nosso conto vai virar uma noveleta, podemos dizer assim, né? Que é um texto pequeno, porém dividido em capítulos. Eu acho que em 5 capítulos eu dou conta de contar tudo que eu quero de maneira organizada, né? Pra ficar bonitinho, pra vocês terem mais profundidade desse universo. E uma coisa, gente, que eu tô querendo muito fazer, que vai ser uma outra maneira de escrever, porque vocês sabem, né, que aquela coisa de que o processo de escrever não é apenas o sentar e escrever, é também fazer pesquisa, pesquisar referências, quando você lê alguma coisa para estudo, ou no meu caso, a parte de decidir nomes e locais, e enfim, coisas assim. Então, eu tenho aqui um mapa começado, que eu nunca terminei. E agora eu tô tendo uma visão muito mais completa desse lugar aqui, que é o meu continente, onde as minhas histórias se passam. E eu quero passar ele pro digital, né, pra eu conseguir mexer nele direitinho, talvez imprimir depois pra ele ficar bonito aqui, né, arrumadinho e completo agora, né, porque ele não está completo neste momento. E agora, o que eu vou fazer então? Eu vou, desde o começo do texto, eu vou voltar ao começo do texto para fazer essa divisão de capítulos, né, que eu quero fazer, e também para já dar mais uma revisada nessas partes que estavam em branco. Eu não sei, eu acho que eu não mostrei para vocês. Não, eu mostrei sim, da vez passada. Então tinham várias partes que estavam, tipo assim, escritas em uma letra colorida, porque eram coisas de tipo, ah tá, depois eu vejo isso daqui. Então agora eu vi, né, e vou completar esses espaços também. E pra quem não sabe, a nossa história tem playlist desde a primeira vez que eu escrevi e ela só tem crescido ultimamente. São 3h55, terminei o primeiro sprint, nós temos 2 capítulos resolvidinhos. Deixa eu ver aquela frase em vermelho que ficou ali, porque eu nem tinha visto. Ah, sim. Eu vou aproveitar isso em outro lugar. E agora eu vou de lanchinho, porque tô com fome, eu almocei, era tipo meio-dia. Então bora lá, gente. Vamos lá, muito tempo se passou, mas estamos aqui de novo de frente para o computador. E o que acontece? Eu fui caminhar, voltei e tive ideias. Eu adoro que eu tenho muitas ideias quando eu tô correndo, gente. É incrível este momento pra oxigenar meu cérebro e eu pensar coisas legais pras minhas histórias. Eu sempre tenho ideias muito boas quando eu tô correndo, enfim. Eu, como mostrei pra vocês, né, eu vou fazer o terceiro capítulo agora, e tenho em mente que até agora o que eu tô fazendo é muito mais uma revisão do que de fato escrita, né, por isso que tá sendo tão rápido, por isso que em 1h30 eu fiz 2 capítulos. É muito mais uma revisão do que uma escrita. Vai ser uma escrita o capítulo 4 e o 5, eu imagino, inteiros, assim. E o resto, de novo, é revisão. Por isso que estou pegando esse trabalho agora, exatamente porque ele vai ser um trabalho express. Por causa dessas características, né? De já ter o texto meio pronto e tal. Então eu vou fazer o capítulo 3 inteiro agora. Eu acho que 1h, talvez um pouco menos, eu mato ele. E é porque eu tenho que ver exatamente aonde ele vai acabar também, né? Não tenho certeza ainda de onde ele vai acabar. Mas... E mais tarde eu quero pegar de novo pra começar o capítulo 4 e talvez acabar o capítulo 4.
chega por hoje, mas estamos com 8.860 palavras, gente. Isso quer dizer que hoje eu escrevi umas 1.200 palavras no total. Não, eu não cheguei a terminar o capítulo 3, mas eu tô gostando muito do rumo que isso daqui tá tomando. Espero trazer uma nova atualização muito em breve pra vocês, tá bom? Então, pessoas, voltamos. Hoje já é dia 16 de setembro e eu tenho algumas atualizações. O capítulo 1 e 2 já estão prontinhos, revisados, bonitinhos. Nossa, já estão prontinhos, revisados, bonitinhos e passados para os leitores betas. Eu queria ter mandado essa história inteira de uma vez para os leitores betas, só que não tava rolando. Ou eu ia mandar só daqui a muito tempo, eu ia ter que dar um prazo muito curto para eles, ou eu ia mandando aos poucos, assim como eu fiz com Gisele, e eu escolhi a segunda opção. Então, vamos continuar trabalhando no capítulo 3. Falta só um pouquinho pra acabar o capítulo 3. Hoje eu acho que eu vou escrever ali por 1 horinha, mais ou menos, e ver o que dá. Se eu ainda estiver muito no flow, quando der 1 hora eu continuo, né, fazendo. E é isso, gente. Eu preciso muito arranjar mais tempo pra trabalhar nesse projeto, mas não tá acontecendo, não tá sendo possível. Essa é a minha última semana de férias, eu nem sei como que vai rolar a semana que vem. E só espero que dê certo. Eu nem comecei a pensar na capa ainda. Não sei se vou encomendar com alguém. Só sei que eu tenho uma data de lançamento. Eu tinha falado com vocês, eu acho que eu tinha falado, não tenho certeza se eu tinha falado. Mas eu tinha pensado antes em lançar, tô abrindo o calendário aqui, em lançar isso no dia 28 de novembro. Eu comentei com vocês no vlog anterior que pra mim o único dia possível pra lançar um livro é numa sexta-feira. E aí eu vou olhando de sexta-feira em sexta-feira pra ver qual é a data melhor, assim, né? E eu tinha pensado em 28 de novembro, porque eu tava com o pensamento de eu quero lançar isso o mais rápido possível. E aí eu pensei, pô, Natal, né? Eu posso ir ali mais perto do Natal. Mas não. Já mudei. Eu decidi que eu vou lançar no começo de dezembro. Eu ainda não decidi uma data, não quero divulgar uma data pra não criar expectativas em todos vocês. Mas vai ser ali no comecinho de dezembro e eu quero deixar o conto num preço muito, tipo assim, R$1 até o Natal. Quer dizer, o conto não vai mais ser um conto, enfim, até o Natal. E aí, passando o Natal, eu boto ele num preço um pouquinho maior e vai ser realmente um pouquinho maior, tipo R$3, R$4. E eu estou pensando se depois desse lançamento eu subo o preço de Gisele também. Porque todo mundo que abre o link da Amazon tem as mesmas duas reações. A primeira é, nossa, que capa bonita! E a segunda é só R$6. Então, assim, acho que já deu pra construir o hype que eu queria construir. Já deu mentira, né? Não deu nada. Meia dúzia de pessoas sabem que esse livro existe. Mas acho que eu não vou conseguir colher mais frutos disso no momento. Entendem? Enfim. É isso. Agora bora escrever. Porque são exatamente 7h44 da noite. Parte da minha organização que sempre rola é uma página no Notion. Então, quando eu falei pra vocês que eu tava escrevendo os perfis dos personagens, eles estão aqui. E aqui pra cima tem o que vai acontecer, né, durante a história. E eu sempre faço essa checklistzinha pra eu ir marcando conforme eu vou escrevendo e como tá tudo certinho. Então, o capítulo 4, que tá com um asterisco, é porque é ele que eu estou trabalhando neste momento. Eu posso pegar aqui pra vocês verem a de Gisele, aqui quando eu terminei, né, de escrever. Então tudo tem assim, escrever, revisar, escrever, revisar, escrever, revisar, pra sempre, de capítulo por capítulo. Em algum momento eles tinham uma pequena descriçãozinha do que tinha naquele capítulo, mas depois, como já tava tudo escrito, aqui ó, aqui tem algumas descriçõezinhas, ó, do que tinha no capítulo, pra eu me lembrar, né, pra eu organizar um pouquinho melhor. E eu acho o Notion uma plataforma maravilhosa pra isso, porque tudo meu tá aqui, gente, tudo meu de projeto de escrita tá organizadinho aqui.
E ainda dá pra ficar bonitinho, você coloca a capa da página, coloca um emojizinho, coloca fotinho, não sei o que, e fica lindo. O calendário tá aqui porque eu usava ele pra planejar a divulgação, agora já tá, né? Já tá, não tem mais divulgação pra planejar, inclusive você não leu, José, leia. Então, gente, chegamos ao final dessa aventura do vlog de hoje e eu vou dar uma conferida em quantas palavras tá esse documento, porque na minha meu último momento, né, de escrita, eu não conferi, mas eu já terminei de escrever e revisar o capítulo 3, como vocês viram, e já mandei pros leitores betas, já tive alguns feedbacks legais nesse meio tempo, mas deixa eu ver aqui. Nós temos 10.468 palavras, então essa história talvez passe de 12.000. Talvez passe. De 12.000 palavras, mas com certeza não vai chegar a 30, não vai chegar a ser um livro, como eu falei pra vocês lá na introdução. Mas eu não sabia que eu já tinha escrito tanto que essa semana eu devo ter feito o quê? Umas 2.000 palavras? 2.000 e pouquinhas palavras? E assim, que mágico. Gente, é muito incrível, tá? Eu lembro a primeira vez que eu escrevi um texto de 10.000 palavras foi na novela de Gisele. E é assim, eu não sei descrever, porque pra mim é muita coisa de eu só vou indo e vou escrevendo e vou fazendo e vou tendo ideias, vou planejando e montando. E quando eu vejo, tá enorme. E é um universo inteiro e é super complexo e aconteceu, sabe? Tipo assim, naturalmente, não foi algo super planejado, super pensado. Que nem quando eu lancei Os Dois Fins de Gisele agora, né, remasterizado, também não era a ideia que ele fosse um livro de fato, era pra continuar sendo uma novela, só que todo o conteúdo junto em uma coisa só, né, em uma história só. Mas enfim, gente, eu estou adorando esse processo e eu não falei pra vocês sobre algumas coisas que eu decidi mudar na protagonista, porque eu acho que esse foi um ponto muito importante pra mim, que a Nia, que é a protagonista dessa história, ela era uma garota muito boazinha e ingênua e meio... Eu diria até sem personalidade. Eu acho que eu passo por esse problema às vezes de que, o traço principal da personalidade dessa protagonista é ser gentil. Só que, tipo assim, sabe? Principalmente nos meus textos antigos eu vejo isso bastante. Então aqui eu trouxe uma Nia que ela é a princesa herdeira. Ela sabe o poder que ela tem e ela foi treinada pra ser uma rainha. Então aqui ela se coloca, ela se posiciona muitas vezes como a futura rainha. Ela é altiva, sabe? Ao mesmo tempo eu vou ter oportunidades de mostrar um lado mais vulnerável dela, mas no geral ela é altiva, ela fala com a voz impostada, ela é firme. Ela foi treinada pra isso a vida inteira, entende? Não faz sentido ela ser uma garota bobinha, fofinha, sabe? Então, eu acho que isso vai fazer toda a diferença no decorrer da história. Ao mesmo tempo que o par romântico dela, né, é que talvez tenha gerado essa dúvida pra quem não conhece a história, mas o par romântico dela não é nenhum dos 3 pretendentes, tá bom? O par romântico dela é outra pessoa. Ele é completamente cadelizado por ela. Ele é tipo assim, o que você quiser eu faço, sabe? Não precisa nem pedir, estou lendo somente, já sei o que você quer, já vou fazer antes de você me pedir. Entendem? Ele é este tipo de homem. Então, teremos um romance hétero? Teremos, mas não vai ser um romance hétero muito padrão, não, podemos dizer assim, né? Bom, é isso, preciso sair de casa, gente, preciso sair de casa, socorro, estou atrasadíssima. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, e se você tá pensando em começar um projeto de escrita, a principal dica que eu tenho pra dar pra você é: comece. Primeiras versões são ruins mesmo, só começa. E depois você melhora, depois você aperfeiçoa, você tem que começar de algum lugar. Agora sim, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes que eu tô mostrando um pouco desse processo de escrita também por lá. E tem mais vlogs de escrita aqui no canal, caso você queira ver mais e se sentir acompanhado no seu processo. Eu vou deixar um linkadinho aqui nesse vídeo pra você ir lá assistir. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchauzinho! Moforret. Eu achei que era a Papillon que ia me salvar. A Papillon, gente, a Papillon.